O que é pressão arterial e como medir corretamente? A pressão arterial é o valor que representa a força que o sangue faz contra os vasos sanguíneos à medida que é bombeado pelo coração e circula pelo corpo. A pressão considerada normal é aquela que está perto dos 12/8. E por isso, sempre que está acima desse valor, é considerado que a pessoa está hipertensa, e quando está abaixo, a pessoa está com hipotensão. Em qualquer um dos casos, a pressão deve ser corretamente regulada, para garantir o bom funcionamento de todo o sistema cardiovascular. Para medir a pressão arterial, podem ser utilizadas técnicas manuais, como o esfigmomanômetro ou aparelhos digitais, que são vendidos em farmácias e algumas lojas de produtos médicos, e que são fáceis de utilizar em casa. A pressão arterial não deve ser medida com os dedos ou relógio de pulso, pois esse método só ajuda a medir a frequência cardíaca, que é o número de batimento do coração por minuto. Como medir a pressão corretamente? A pressão arterial deve ser medida idealmente no período da manhã e antes de tomar qualquer remédio, depois de urinar e de descansar por pelo menos 5 minutos, sentado e com o braço relaxado. Além disso, é muito importante não tomar café, bebidas alcoólicas ou fumar 30 minutos antes, assim como manter a respiração normal, não cruzar as pernas e evitar falar durante a medição. A abraçadeira também deve estar adequada ao braço, não sendo muito larga ou apertada. No caso de pessoas obesas, a alternativa para a aferição da pressão pode ser por meio da colocação da abraçadeira no antebraço. Alguns aparelhos também conseguem aferir a pressão arterial nos dedos. No entanto, não são confiáveis e por isso não devem ser utilizados em situações mais sensíveis, pois a pressão arterial nas extremidades é diferente da pressão no resto do corpo. Além disso, a medição da pressão arterial na coxa ou na panturrilha só é recomendada quando a pessoa possui alguma contraindicação para fazer a medição nos membros superiores, como ter algum tipo de catéter ou ter feito cirurgia de remoção de gânglios linfáticos. Para medir a pressão arterial com um aparelho digital, deve-se colocar a abraçadeira do aparelho 2 a 3 cm acima da dobra do braço, apertando-a de forma que o fio da abraçadeira fique por cima do braço, como mostra a imagem. Depois, com o cotovelo apoiado na mesa e a palma da mão virada para cima, ligar o aparelho e esperar até que ele faça a leitura da pressão arterial. Existem aparelhos digitais com uma bomba, por isso, nestes casos, para encher a abraçadeira deve-se apertar a bomba até os 180, esperando depois que o aparelho faça a leitura da pressão arterial. Se o braço for muito grosso ou muito fino, poderá ser necessário utilizar uma abraçadeira maior ou menor. Para medir a pressão arterial manualmente com esfigmomanômetro e estetoscópio, deve-se procurar sentir o pulso na dobra do braço esquerdo, colocando a cabeça do estetoscópio nesse local. Colocar a abraçadeira do aparelho 2 a 3 cm acima da dobra do mesmo braço, apertando-a de forma que o fio da abraçadeira fique por cima do braço. Fechar a válvula da bomba e com o estetoscópio nos ouvidos, encher a abraçadeira até os 180, ou até deixar de ouvir sons no estetoscópio. Abrir a válvula lentamente, ao mesmo tempo que se olha para o manômetro. No momento em que se ouve o primeiro som, deve-se registrar a pressão indicada no manômetro, pois é o primeiro valor da pressão arterial. Continuar a esvaziar a abraçadeira até se deixar de ouvir som. No momento em que se deixa de ouvir sons, deve-se registrar a pressão indicada no manômetro, pois é o segundo valor da pressão arterial. Juntar o primeiro valor com o segundo para obter a pressão arterial. Por exemplo, quando o primeiro valor é 130 e o segundo é 70, a pressão arterial é de 13/7. Medir a pressão arterial com esfigmomanômetro não é simples e, por isso, esta medição deve ser feita por um enfermeiro ou médico. Para medir a pressão arterial sozinho pelo pulso, deve-se colocar o aparelho no pulso esquerdo com o monitor virado para dentro, como mostra a imagem, apoiando o cotovelo na mesa, com a palma da mão voltada para cima e esperando que o aparelho faça a leitura da pressão arterial. É importante que o punho seja posicionado na altura do coração para que o resultado seja mais confiável. Este aparelho não deve ser usado em todos os casos, como no caso de aterosclerose. Desta forma, antes de comprar um aparelho, deve aconselhar-se junto de um farmacêutico ou enfermeiro.
Quando se deve avaliar a pressão? Em pessoas com hipertensão pelo menos uma vez por semana. Em pessoas saudáveis, uma vez por ano, pois a pressão alta nem sempre gera sintomas. Quando existem sintomas como tonturas, dor de cabeça ou visão, por exemplo. Em alguns casos, o enfermeiro ou médico pode indicar uma medicação mais regular, sendo importante que a pessoa registre os valores obtidos para que o profissional de saúde consiga comparar. Onde se deve medir a pressão? A pressão arterial pode ser medida em casa, em farmácias ou no pronto-socorro, sendo que em casa deve-se optar por medir a pressão arterial com um aparelho digital em vez de medir manualmente, por ser mais fácil e rápido. Então é isso aí, espero ter ajudado. Até logo!